Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Então, meus amigos, esse aqui é um canal de telemita para telemitas. Eu falo mais especificamente dentro do contexto da Sagrada Ordem Astrum Argentum, fundada por Aleister Crowley. Então, dentro do contexto dessa ordem, eu queria levar um tema hoje muito parecido com o tema que eu abordei da última vez, o telemita brigão. Mas hoje eu quero falar do telemita provador. Quem é o telemita provador? O que é o telemita provador? Quando uma pessoa é recebida na ordem no grau de probacionista, quando ela passa pelo período de estudante e é recebida no grau de probacionista e assina o juramento de probacionista, ela recebe uma instrução que se chama Liber 185, que é o livro do Colégio do Espírito Santo. Esse livro, ele contém aí, os deveres e os juramentos do colégio externo da Sagrada Ordem Astrum Argentum, que são os primeiros graus da ordem. Já no primeiro dever, o dever de probacionista, existe uma cláusula, que é a cláusula 5, né? Ou tópico 5, que diz assim: além de tudo isso, ele realizará quaisquer tarefas que a AA possa se ver apta de se pôr sobre ele. Que ele se lembre que a palavra probacionista não é um termo preguiçoso, mas que os irmãos irão em caminho sutil prová-lo, muitas vezes quando ele não conhecê-lo. Então, cada um dos pontos nesse dever de probacionista, e dos outros também, estão relacionados a uma séfira da árvore da vida, e portanto a um planeta. Nesse caso, a séfira é Geburah, o planeta Marte. Vamos lembrar que a preguiça é um dos clifos atribuídos a Marte, ou o maior deles, atribuídos a Marte. Então, que ele se lembre que a palavra probacionista não é um termo preguiçoso, mas que os irmãos irão em caminho sutil prová-lo, muitas vezes quando ele não conhecê-lo. A gente tem que lembrar que o probacionista é aquele que está saindo da lama, aquele que está levantando, batendo a velha terra cinza, como diz nos livros sagrados de Telemann, que é uma referência ao reino das Clifos. Ele bate essa poeira para entrar na porta do templo, para bater na porta do templo. Portanto, é um período onde o candidato tem que se mostrar apto a levantar por si mesmo do lodo da terra e caminhar em direção ao templo. É por isso que se diz que o primeiro evento de um místico telêmico é a iniciação no grau de neófito. Porque o grau de neófito, ele entra para dentro do templo. Antes do grau de neófito, no grau de probacionista, ele está batendo na porta do templo. Então, ele tem que se provar. E uma das maneiras é se provar hábil, é superando a sua própria preguiça, que é um clifo de Marte, por isso está aqui na cláusula 5. Ou seja, é um dever do superior auxiliar com que o probacionista possa ir além dos seus limites, possa ir além da sua preguiça, possa ir além da condição tamásica de mente, para estar apto a entrar dentro do templo. Portanto, nessa cláusula, reside um mistério profundo na relação de professor e aluno. No entanto, tem muita gente utilizando essa cláusula para impor ordalhos sobre os candidatos de maneira absurda. Por exemplo, uma moça, uma probacionista, uma aluna, que está vindo de outra corrente, o seu superior pediu a ela que ela estivesse com outra mulher, para ela ter certeza de que não era lésbica. Veja bem, ela nunca teve nenhum tipo de tendência homossexual. Será que ela realmente precisa saber se ela é lésbica? E outras atitudes, como por exemplo,
O rapaz me sai de São Paulo e vai parar no Rio de Janeiro para assinar o juramento de probacionista. E o superior dele faz o quê? Leva ele pro puteiro. Imagina a desculpa, né? Eu imagino, várias na minha cabeça. Então, será que não tem puteiro lá em São Paulo, não? Será que o cara tinha que entrar na APA e ir pro puteiro no Rio de Janeiro? Atitudes como essa. O rapaz, o probacionista, está precisando entrar em contato com o seu instrutor e ele some. Dá um gelo no probacionista. E aí o probacionista chia. Quando o probacionista chia, ele responde dizendo: "Ah, eu estava te testando? Eu queria ver o seu limite." Pessoas assim são criminosas. Pessoas assim não têm zelo com o caminho espiritual do candidato, daquele que está vindo depois dele. Quando uma pessoa, um probacionista, está batendo nas portas do templo, o que ele está querendo é entrar por templo. Para quê? Para organizar a sua fisiologia interna, a sua psique, e não desorganizar, amigo. Ele está saindo dos clifos. Ele está saindo dos clifos. Aí você leva ele para os clifos? Leva o cara para o puteiro? Então, reside aí um mistério nessa orientação muito sutil. O candidato deve sim ser provado para superar a si mesmo. O superior deve ser lúcido para colocar no caminho do seu estudante um ordalho que traga o quê? Organização para a mente dele. Senão não adianta nada. Como que você cura uma mente desfragmentada, desfragmentando mais a mente? Você precisa organizar as funções da mente. Então tem que se ter um zelo na preceptoria, um zelo na instrução. Então, assim, esse é um vídeo para os incautos. Toma bastante cuidado para essas imposições absurdas que qualquer professor, que qualquer instrutor na Astro Argento lhe imponha. O caminho espiritual tem que ser algo sadio, tem que construir. Veja bem, quando uma pessoa está começando no caminho da A, quando uma pessoa está começando a percorrer o sistema da A, entende-se que aquela pessoa é um homem da Terra. Pelo termo homem da Terra, nós queremos dizer aqueles adeptos, aqueles candidatos que ainda são muito densos, que precisam se lapidar internamente. Por isso eles são homens da Terra. Essa Terra que nós estamos falando, nos livros sagrados de Telemann, ela é conhecida como a Velha Terra Negra. É uma referência aos clifos. Portanto, o homem da Terra é aquela pessoa que ainda está desajustada. Aquela pessoa que está trabalhando na organização da sua psique. Então, na orientação do homem da Terra, ele deve seguir um caminho de purificação para eliminar os elementos densos, os elementos brutos, para então sutilizar a sua psique para que ele possa conquistar níveis mais avançados, para que ele possa ancorar a consciência dele em níveis mais elevados. Não se auxilia o homem da Terra ajudando ele a ficar na Terra, cara. Não é lógico isso. Existem alguns tipos de provação que você pode dar para o amante, mas o amante já não vai precisar que você dê nenhuma provação para ele. Mas existem algumas provações que o amante está muito mais preparado do que um homem da Terra. Então, tem que se ter muito cuidado nessa questão da orientação, ok? Então, essa assim, é só uma conversa, só um bate-papo assim, um esclarecimento. Muita coisa dá para ser conversado dentro desse assunto. Muitos são os nuances, não dá para tratar isso aqui num vídeo. Mas fica aí um alerta que pessoas assim, pessoas com esse tipo de atitude, são as mesmas pessoas responsáveis por denegrirem a filosofia de Telemann.
a imagem da filosofia de Telemann. Telemann muitas vezes se parece uma paródia da tradição espiritual por causa de pessoas assim, pessoas que não são sérias no caminho. Pessoas que são sérias no caminho, elas têm zelo, zelo pelo caminho. Primeiro, zelo pelo caminho delas. Depois, zelo pelo caminho daquelas pessoas que estão vindo depois delas. Então, assim, reside aí uma matéria assim, para estudo, e eu acho que sim, que todo mundo deveria, pelo menos aquelas pessoas que estão começando na A, deveriam olhar com mais carinho para essa relação aí entre o professor e o aluno. Amor é a lei, amor sob vontade.